Alô, amigo internauta, programa Sustentabilidade, aqui no ABC Repórter, sempre sob o patrocínio da Hora do Emprego. A Hora do Emprego, onde você pode procurar a sua melhor colocação em todo o Brasil, anunciando tanto o seu currículo, quanto o empresário pode colocar a sua própria empresa gratuitamente, buscando, inserindo suas vagas e buscando os melhores profissionais. A Hora do Emprego está em todo o Brasil e você não deixe de acessar o site da Hora do Emprego para saber de todas as novidades desse mercado que cresce muito todos os dias. E para falar de crescimento de mercado, de coisa positiva, o Ricardo Guggisberg, que é presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico e vai falar hoje sobre os veículos levíssimos e toda a modalidade que circunda esse grande mercado. Ricardo, obrigado por ter vindo. Muito obrigado, um bom dia para todos. Nós vamos tentar atender expectativas de todos em termos de mercados e evolução nos veículos elétricos no Brasil. Bom, no mês passado eu entrevistei a vice-presidente Ieda Maria falando sobre os veículos pesados. Né? Recentemente recebemos a Toyota falando sobre os veículos leves e hoje gostaria de focar um pouquinho sobre os veículos levíssimos. Primeiro, explana para o nosso público o que vem a ser os veículos levíssimos. Os veículos levíssimos são os pequenos veículos, são motocicletas, são bicicletas, são veículos de segurança, os biciclos, os diciclos, os monociclos, são veículos de logística, veículos que transportam pessoas dentro de grandes oligopólios financeiros, grandes indústrias, tá? Grandes empresas de comunicação. Então são os veículos de menor porte. Tá? Ou seja, aquele dentro de supermercado, aquele pessoal que fica na frente de caixa, por exemplo, andando com esse equipamento, isso é um veículo elétrico? Isso é um veículo elétrico. Às vezes de duas rodas, Às né? vezes de duas rodas, sim. Os que dão cobertura nos shopping centers, sim, na segurança de shopping centers, são veículos elétricos. Sim, tá? sim. Todos esses veículos, todo esse mercado não existia. Tá? Então, hoje em dia, a segurança é muito mais bem equipada, ocupando um veículo elétrico que dá uma velocidade de atendimento. Sim. Também temos veículos elétricos que fazem sinistros pela Porto Seguro. Tá? Então, eu vi, muito bacana, muito bacana. Então tem uma gama de levíssimos já operando no mercado Carrinho brasileiro. de golfe. Carrinho de golfe. Na realidade, todo mundo fala do carrinho de golfe, mas o carrinho de golfe é muito específico para o golfe. Sim. O carro de logística seria a denominativa correta, onde faz o transporte dentro de feiras, dentro de fábricas, dentro de uma série dentro de aeroportos. Sim, sim. Né? Quantas vezes você chega no aeroporto, o aeroporto é muito grande, você vê aqueles carros com 6 lugares, tá? 6, 8, até 9 lugares, para que eles possam transportar passageiros de uma ponta a outra no aeroporto, tá? Sim. Se eles fossem a gasolina, como seria isso? Como seria essa reciprocidade? Como seria a emissão de gases de efeito estufa ou de gases tóxicos dentro dos ambientes fechados. Para que pudessem transportar essas pessoas? Então, verdade. Os levíssimos são extremamente importantes para a logística de pessoas e de cargas em lugares indoor. Mas eles podem também ser utilizados no dia a dia como meios de transporte individual para as pessoas. Também, né? Podem ser usados. Isso é comum na Europa, aqui no Brasil? Bastante usado na Europa. Hoje em dia no Brasil tá se usando muito mais, né? Sim. Os próprios usos das bicicletas, a revolução da ciclovia em São Paulo foi para motivar a utilização desses veículos, para que a gente pudesse tirar veículos da rua. Da rua. Exatamente, para que pudéssemos tentar melhorar e equilibrar o transporte, diminuindo o trânsito na capital. Tá, perfeito. Mas você me falava antes do início do programa uma informação que me deixou assim um pouco preocupado até. Quer dizer que esses veículos, se faz necessário que uma pessoa tire uma carta de motorista igual uma moto, mesmo você utilizando um veículo de pequeno porte,
Na Europa isso não é assim, aqui no Brasil ainda é assim. É, Fala um pouquinho sobre essa dinâmica. Na realidade, né, existe um tratado chamado Tratado de Viena, que foi instituído em 1968, onde o Brasil aderiu a esse tratado em 1981, tá? Que é uma lei internacional de utilização de veículos. Tá? Dentro dessa lei internacional estão as scooters, os ciclomotores, o ciclo elétrico e os ciclomotores. Tá? Esses ciclomotores... A scooter é aquela motinho baixinha, pequenininha, né? É esse tipo de veículo? Não, é uma motocicleta que tem a capacidade de deslocamento de até 47 km por hora. Exato, mas ela é uma motocicleta menor, né? É uma motocicleta... é isso que eu quero deixar claro. Ela está mais que uma bicicleta... Porque você tem scooters grandes, sim, tá? Sim. E você tem scooters menores. Sim. Tá? Os cicloelétricos normalmente são scooters menores, tá? Esses cicloelétricos são usados para transporte de pequenas distâncias. Tá? E nesse Tratado de Viena, que é um tratado internacional, que já mais de 100 países já aderiram a esse tratado e seguem o tratado para que a gente tem fluência em procedimentos de condução de veículos internacionalmente, para que o turismo flua dentro dos países nas mesmas regras de condução de veículos. Por questões de segurança, por várias questões. Por várias questões, né? No Brasil, esse tratado foi desviado. Olha só. Então, quando a gente assinou esse tratado em 1981, a gente assumiu um compromisso, tá, de estar cumprindo a lei internacional. Só que o tratado foi desviado através de uma série de atitudes, ele foi se desviando o foco, desviando até que ele foi completamente... Atitudes de quem? O que levou ao desvio? Explica, aprofunda um pouquinho essa explicação. Então, na realidade, né, as leis foram desviadas de acordo com órgãos que tinham interesses em alinhamento de condução de acordo com o seu entendimento. Nós não sabemos se esses entendimentos eram alinhados com associações, tá? Ou se eram simplesmente unilaterais destes órgãos. Sim. Tá? Mas nós sabemos que dentro desse mercado, muitas empresas foram inibidas por causa do desvio dessa lei. Você quer dizer que são empresas pequenas que não possuem, me permita falar a palavra lobby, né? Que não possui força suficiente no mercado para que o tratado fosse respeitado. Para que o tratado fosse respeitado, né? Sim. Então, foram utilizados artifícios para que esse tratado fosse desviado e hoje em dia a gente sofre sérios problemas com referência a isso, né? Até a própria ingressão, porque o Brasil ele tem uma diferença muito grande com referência aos outros países, né? Porque a interligação dele com outros países é muito pequena. Sim. Então, é muito fácil se desviar um tratado desse, porque não temos uma relação muito forte nem de turismo, nem de outros... É porque a gente não tem... A nossa fronteira são com poucos países. Sim, tá? sim. Mas, por exemplo, nós sabemos que a ingressão de motocicletas ou de scooters no Brasil pela Guiana Francesa, a lei que rege lá é dentro do Tratado de Viena. No Brasil, os mesmos condutores não podem ingressar, porque as leis são diferentes. Por que se o Brasil é aderente ao tratado? Ao tratado. Tá? Então, isso é uma discussão que precisa ser aprofundada. Bom, a gente sempre quando pensa em algumas barreiras que prejudicam algum mercado, nós entendemos que pode advir da concorrência desse mercado. A concorrência com o scooter, ela ocorre pelas motos, quer dizer, são as fábricas de motocicletas que são os concorrentes do scooter? Porque na realidade, né, uma indústria, ela estuda o mercado.
Sim. Tá? Então, quando ela estuda o mercado, ela sabe que dentro desse mercado ele tem várias fatias. Tá? Então, dentro da composição de manufatura deles, eles têm uma aderência em vários setores do mercado de aquisição. Sim. Tá? Qual que é o principal mercado de aquisição de scooters ou de veículos de pequeno porte no Brasil? Mercado de baixo poder aquisitivo. Sim. Tá? Então, se eles inibirem... Porque o preço é muito mais em conta do que uma moto, por exemplo, obviamente. Nem sempre, mas se eles inibirem a possibilidade de ingressão de outros concorrentes, eles vão estar servindo esse mercado por completo. Sim. Tá? Sim. Para você ter uma ideia, tá? Eu sou diretor de marketing de um clube lá em Ribeirão Preto, tá? E lá não tem acesso ao transporte público, tá? Todos os funcionários têm aquela motoquinha. Sim. Para que possam ir trabalhar. Sim. Tá? Então todos eles têm e a moto é a moto emplacada dentro das leis de trânsito e tudo mais, mesmo que elas não ultrapassem os 47 km por hora, que são os permitidos pelo tratado. Sim. Tá? Então, pelo tratado, todas as pessoas que detêm a carteira de habilitação nacional, modelo B, podem dirigir os pequenos veículos até 47 km por hora. Tá. Perfeito. Tá? Bom, nós vamos dar um break para o comercial e nós voltamos daqui a pouquinho dando sequência sobre o mercado de veículos elétricos levíssimos no Brasil, com o Ricardo, que é presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Até já. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Renato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do Emprego. Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br. Programa Sustentabilidade aqui no ABC Repórter, todas as quartas-feiras, 11 horas, ao vivo. E sempre sob o patrocínio da Hora do Emprego, onde você pode procurar a sua melhor colocação em todo o Brasil e o empresário pode também anunciar suas vagas gratuitamente. A Hora do Emprego está cuidando da empregabilidade em todo o país, em todo o Brasil. Falando de empregabilidade, de novas oportunidades, o Ricardo Gugsberg, da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, falando sobre os veículos levíssimos, as scooters, que no Brasil estão tendo alguma dificuldade de acesso ao mercado. Ricardo, além de scooter, temos outros veículos de transporte elétrico, também fora de ambientes fechados, ou quais são? Porque eu vejo aqueles
que é utilizado em shopping center, que o cara fica em cima de uma plataforma. Tecnicamente, eu posso utilizar isso na rua? Como que isso funciona? Em outros países é utilizado? Então, você pode utilizar eles na rua, no Brasil também. Eles não carecem de documento obrigatório de transporte, tá? Sim. Normalmente é permitido o uso deles nas ciclovias, Sim. tá? E eles têm limitação de velocidade até 25 km por hora. Tá certo. Tá? Esses veículos hoje em dia são utilizados para empresas de segurança, Sim. seguranças de shopping, seguranças de fábrica, tá? Onde a tecnologia deu uma condição muito mais eficaz no trabalho das empresas de segurança no Brasil, que são muito importantes para a nossa sobrevivência. Poxa, se são. Sabe? Porque eu acho que é o mercado que mais cresce no Brasil. Exatamente. Infelizmente, né? Infelizmente. Sabe? Mas é uma oportunidade Sim. que nós não podemos esquecer. Não, tá? sim. E as empresas que produzem, são brasileiras que produzem esses equipamentos aqui no Brasil? Hoje em dia você tem empresas que produzem, que montam esse produto em Manaus. Tá. Que utilizam... Você pode citar, fica à vontade, aqui não tem essa frescura de não pode falar nome, então você fica à vontade. Eu nem não tenho muitos nomes na cabeça. Tá bom. Tá? São empresas que eles utilizam parte de sua montagem em peças nacionais e parte em peças importadas. Tá ok. Tá? Isso significa que está tendo desenvolvimento, então, de tecnologia nacional para... Tecnologia nacional para desenvolvimento de pequenos veículos. E se faz necessário uma adaptação ao mercado nacional ou ele, tecnicamente, é semelhante àquilo que é utilizado no exterior? Não, ele atende o que é construído fora também atende no Brasil. Você dizia que as cidades que estiverem produzindo ciclovias, né, elas estarão também impactando de forma positiva no crescimento desse mercado de scooter, por exemplo. Né? Não existe uma questão de segurança? Como que você enxerga isto entre quem tem uma bicicleta e quem tem uma scooter circulando na ciclovia? Não, a ciclovia não pode, a scooter não pode circular na ciclovia. O que pode circular são os diciclos e os monociclos. As scooters, elas precisam circular nas vias normais. Nas vias normais. Nas vias normais. Tá? Ok. E você fala diciclo, ou seja... São os diciclos, são aqueles veículos de duas rodas, tipo Segway. Tá bom. Tá bom. Tipo Segway. Eles podem circular na ciclovia. E monociclos, você falou? E monociclos também. De uma roda? Os monociclos de uma roda. Seria equivalente àquele cenário que você tem um? Eu tenho um filme aqui que mostra como é que funciona o monociclo. Depois você me envia o filme, que na edição do vídeo nós vamos colocar o funcionamento do monociclo. Uma passagem rápida, eu estava conduzindo um monociclo. E como é que foi a performance do condutor, Alexandre? Precisa ter experiência de surfista. Surfista. Quanto que está crescendo no Brasil esse mercado de uns tempos para cá? Dê uma panorâmica sobre isso. Então, na realidade, né, a utilização efetiva de um monociclo como transporte tem certos complicativos pelo fato de ser um veículo de uma roda e a gente ter um relevo nas nossas cidades muito acidentados, porque as nossas calçadas não são... Sim. Pavimentadas adequadamente, quando tem calçada. Então, não é um veículo que teve muita aderência, mais para as crianças e tudo mais. Mas, na China, ele é muito usado para transporte de trabalho. Tá? Ah, é? Tá? Então, por exemplo, a pessoa vai sair de casa, ela sobe em cima do seu monociclo e vai trabalhar de monociclo. É verdade? É verdade. Tá? E porque ele tem um custo também bem inferior e pode ser comprado por qualquer pessoa. E pode ser. O mercado lá, mais ou menos a quantidade de unidades? Não tem esse número para te dar. Mas é um número bem significativo, né? É um produto utilizado. Utilizado. Tá. No Brasil, como é que está o crescimento tanto da scooter quanto do monociclo?
Então, o monociclo é muito limitado, né? Nós vemos poucos sendo utilizados. Por conta dessas dificuldades externas, ele acaba servindo... Os diciclos a gente vê bastante sendo utilizados porque eles participam do mercado de segurança. Sim. Efetivamente. E aí isso cresce... Infelizmente. No mercado de segurança. Sim, sim. Sabe, progressivamente. Sim. Tá? Você vê que você tem vários modelos de diciclos com vários tamanhos de rodas. Eu tenho um que a roda é bem pequenininha, que é para dar em pavilhão. Então, quando eu estou fazendo feira, que eu tenho que administrar, atender cliente, expositor, de um lado para o outro, eu ando nesse diciclo, porque as rodas são pequenas e ele tem uma agilidade bem grande para me atender a serviço de pavilhão. Sim. Tá? Também, como ele está mais próximo do chão, o equilíbrio fica mais fácil naturalmente. Não, né? não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. É que nem, os Segways já são veículos com as rodas bem maiores. Tá? Então, eles fazem muita segurança de parques, fazem segurança de shopping, entendeu? Até polícias usam eu já vi. os Segways para segurança. Certo, tá? Então, aí você tem que tem um modelo mais robusto, com uma roda mais larga, para que ele tenha locomoção em areia. Sim. Tá? Que é um Segway Cross, entendeu? Um negócio... Sim. Então você tem uma variedade de modelos aí para atender uma gama de relevos e solos diferentes. Tá? Mas depois desse você tem um triciclo que é mais baixo, que é o... Também utilizado na segurança, né? Também utilizado na segurança. A gente vê muito filme americano, por sinal, né? Ele tem uma roda maior na frente, duas rodinhas menores atrás. Sim. E também é mais fácil de andar. Tá. Porque o Segway, ele cansa andar. Porque a pessoa tem que ficar se equilibrando em cima. Ela tem que se equilibrar em cima e aquilo ele mantém os músculos sempre ativos, tá? Esse outro triciclo não. Então ele ainda tem um banquinho que pode, então é bastante usado. Chama trifute. Tá? Depois nós temos, depois desses aí nós vamos para... Nós temos os brinquedos, que são os patinetes e skates, que são mais usados para brinquedos mesmo. Depois a gente vai para as pequenas scooters. A scooter tem o IPI igual se compara... Toda a cadeia é igualzinha a cadeia de scooters. É igual da moto? É igual da moto. É igual da moto. Na realidade, eu não tenho exatamente essa informação para te passar. Sim. Não posso afirmar isso. Tá. Mas... A gente ainda vai estudar a cadeia dos marcos regulatórios das motocicletas e das scooters e tudo mais. Isso está ligado ao 2030? Está ligado ao programa do Rota 2030. O Rota 2030. É no grupo GT7, no subgrupo 06. Tá. Nós vamos falar depois num outro bloco sobre o Rota 2030 e também sobre a feira que você organiza com muito sucesso. Há quantos anos existe a feira? A feira ela tem é a 14ª edição. Na realidade, ela se transformou em 2012 e era um seminário só. Em 2012 ela se transformou numa feira. Nós fizemos um novo projeto e ela está no mercado há 7 anos. Ok. Ela está indo para a 7ª edição de feira. Qual que é a tua expectativa de crescimento das scooters para a gente terminar esse bloco? Para os próximos anos, como é que você enxerga? Está ligado ao marco regulatório? Está ligado ao marco regulatório e às leis de elegibilidade. Quer dizer que não dá para prever o mercado enquanto esta definição não ocorrer? São porque algumas definições foram extremamente causadoras da implosão da indústria das scooters no Brasil. Tá ok. Bom, nós vamos encerrar o programa de hoje. Recebemos aqui o Ricardo Guggisberg, que é presidente executivo da Associação Brasileira de Veículos Elétricos
E antes de encerrar, eu gostaria que você respondesse uma pergunta que eu fiz para a Ieda quando ela aqui esteve, que é o seguinte: se você se tornasse ministro de uma pasta ligada da indústria e comércio, transportes, o que você faria de cara para esta área de atuação de mercado? Então, na realidade, eu estruturaria leis de incentivo para a evolução do veículo elétrico no Brasil, porque a gente vive num planeta que está com sérios problemas ambientais. Sim. E que a gente precisa tomar atitudes que melhorem a vida desse planeta para que ele sobreviva. Sim. E que essa é a nossa casa. Não dá para a gente pegar um ônibus e mudar. Sim. Agora, até o momento, isso é impossível. Acho que a evolução dos motores elétricos é uma coisa extremamente importante para a evolução humana. Tá? Se um dia nós formos interplanetários, não serão os motores a combustão que nos levarão lá, serão os elétricos. Sim. Tá? Sim. Acho que a captação dos painéis solares no mundo é muito ineficiente ainda, porque a energia solar está presente e se nós conseguirmos melhorar a nossa performance de captação, não precisaremos de grandes indústria na geração de energia. Tá? A energia é entregue para a gente todos os dias. Tá todo dia. Está todo dia à nossa disposição. É só a gente saber usar. E nós não sabemos ainda. Tá bom, Ricardo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Tá? Foi um prazer te conhecer e saber o quanto você está emocionalmente envolvido com isso, porque você leva isso como uma bandeira de vida. E isso é muito melhor do que ser um funcionário padrão aí defendendo uma causa, mas você está trabalhando mesmo porque é aquilo que você acredita. Parabéns por isso, um abraço na Ieda e parabéns para a Associação Brasileira de Veículos Elétricos e até breve. Obrigado pela oportunidade, que for do nosso alcance, estaremos colaborando. Você pode sempre, Alexandre, sempre poderá trazê-los aqui para atualizar com novas novidades. Nós estamos encerrando o programa Sustentabilidade de hoje, falando sobre veículos elétricos levíssimos, que no Brasil ainda precisa de regulamentação, mas que é um mercado muito promissor e que pode ajudar principalmente as classes inferiores, economicamente falando, para que o transporte fique mais adequado e seguro. O programa Sustentabilidade acontece todas as quartas-feiras, às 11 horas, ao vivo, aqui no ABC Repórter, sob o patrocínio da Hora de Emprego. Um grande abraço a todos e até quarta-feira que vem. Renato é diretor de RH de uma grande empresa. Andréia tem uma pequena cafeteria. Negócios diferentes, dificuldades em comum. Achar a ferramenta certa para recrutar pessoas. Umas são caras demais, outras bem complicadinhas. Pois é, dificuldades iguais, a mesma solução. Hora do Emprego. Soluções inéditas que atendem desde o pequeno empresário ao gestor de RH. Ferramentas simples, com baixo custo e fáceis de usar. E o melhor, só paga se encontrar os currículos que procura. horadoemprego.com.br